prezados alunos. Seguimos com o estudo de mais uma técnica de integração, agora a integração por partes. De modo análogo ao que vimos na integração por substituição, que é a operação inversa da regra da cadeia, a integração por partes é o inverso da regra do produto. Tá? Então, nós precisamos ter bem claro qual é a regra do produto para a gente utilizar aqui como ferramenta para estabelecermos a fórmula de integração por partes. Bom, sendo assim, sejam f e g funções deriváveis no intervalo i, e a regra do produto, então, é dada por essa expressão aqui definida em 4, né? A derivada da primeira, ou a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Lembrando que a ordem aqui das derivadas não importa, para a regra do produto, certo? O que eu fiz de 4 para 5 foi só reorganizar a expressão 4. Eu isolei este elemento aqui, portanto, este elemento passa para o outro lado com a operação inversa. E aí, em 5, a gente vai passar a integral em todos os termos. Lembrando que eu posso fazer isso porque a integral da subtração é a subtração das integrais. Bom, a primeira integral permanece igual, a última integral também permanece igual. O que muda, que tem alguma diferença, é essa integral aqui. Por quê? Porque a integral da derivada, como a integral é a operação inversa da derivada, significa que integrar indefinidamente e derivar é como se eu não estivesse fazendo operação nenhuma. Portanto, eu vou obter exatamente o meu argumento que está aqui, certo? É claro que dessas integrais aqui vai aparecer uma constante de integração, mas a gente vai omitir ela nesse momento porque mais tarde a gente vai obter outras integrais, outras constantes de integração. E a gente pode juntar todas elas e transformar em uma outra, certo? Bom, esse esquema que está aqui em 8 é a mudança de variável que a gente faz na expressão 7 para obter a expressão de integração por partes. Então, a gente chama, para fazer essa mudança de variável, o meu u vai ser o f de x e o meu v vai ser a g de x. Bom, se o meu u é f de x, quem que é o du? O du é a derivada em relação a x da f de x, que é o que nós temos aqui. E a derivada de v em relação a x vai ser a derivada de g, porque v é o g, certo? Então, a partir de u você obtém o du e a partir do v você obtém o dv, ok? Então, quando você faz essa substituição aqui, 8, quando você substitui em 7, o que você obtém é a expressão 9. A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, que é conhecida aí como a fórmula de integração por partes. Quando de fato a gente vai resolver os exercícios, a gente não faz a escolha de u e v, a gente faz primeiro a escolha de dv. E a partir do dv, você encontra o v. Se você tem a derivada, como é que você faz para chegar na própria função? Você tem que voltar, você tem que fazer a integral, certo? A outra escolha que você faz é o u. Bom, se você escolher o u, você precisa do du também. Como é que você sai do u e chega no du? Por meio da derivada, que é isso que está acontecendo aqui, certo? Então, é essa a sequência correta para a gente resolver o exercício, ok? Então, algo bem importante aqui e que vai definir a resolução ou não da integral, né, se ela pode ser resolvida por partes, é a escolha correta do dv. Geralmente, uma integral que é resolvida por partes, geralmente, não é regra, tá? Ela tem uma única escolha de dv. Só tem uma escolha de dv possível para que aquela integral seja resolvida por partes, tá? Lembrando também que algumas integrais, elas são resolvidas por mais de um método. Isso a gente vai ver exemplos mais adiante de integrais que você pode aplicar um ou outro método, mas são bem restritas, tá? Da mesma forma, a escolha correta do dv, geralmente, ela é única, geralmente, tá? Mas não é regra também, tá? A gente vai ver exemplo aqui que pode acontecer que a escolha do dv você tem duas opções, por exemplo, e você consegue resolver o exercício das duas maneiras, ok? Então, inicialmente, para resolver esse exercício, essa integral aqui, você sempre precisa fazer a escolha do dv, certo? Bom,
Para eu obter a minha expressão por partes, vejam que a minha integral dada, eu tenho que transformar, se eu vou fazer mudança de variável, né, eu vou passar para a variável u e v, eu tenho que transformar tudo que está aqui em x, transformar em u e v, de alguma forma. U, du, v, dv, eu tenho que transformar nesses elementos. Então, se eu fizer uma escolha de dv, claro que o elemento diferencial sempre vai acompanhar o dv, porque seria a derivada de v em relação a x, né? Tudo que sobra na minha integral passa a ser o meu u. Então, se eu chamei essa parcela aqui de dv, só o que sobrou foi x, portanto, esse é o meu u, ok? Só que aí, a partir do dv, você vai encontrar o v, e você faz isso por integração, você tem que voltar, né? E se você tem o u, você vai encontrar o du por derivação, tá? Então, veja que você está simultaneamente trabalhando com integral e com derivada. E você precisa ter firmeza com relação a cada uma delas e não inverter essas operações, certo? Bom, depois que você encontrou o dv, você foi lá e encontrou o v. Por meio de quem? Por meio de integração. Bom, como é que eu integro esta função aqui, ó? Veja que é uma função composta. Se é uma função composta, isso dá a ideia da aula passada. A aula passada disse que essas funções compostas, né, do jeito que, no caso, do jeito que está aqui, eu consigo resolver por integração por substituição, né? Qual é a integração por substituição? Eu vou chamar o u de dx, portanto, o meu du é 2dx. Eu preciso colocar um 2 aqui e, ao mesmo tempo, colocar 1/2. Então, vai ficar aí 1/2 da integral de e na u du. A integral de e na u é o próprio e na u, então vai ficar 1/2 de e na u, certo? Só que o meu u é 2x, então eu já desfiz a mudança de variável aqui. Se você não está esperto aqui com relação à integração por substituição, você precisa voltar à aula passada e entender a integração por substituição para você poder continuar estudando integração por partes, certo? Bom, depois de resolvida essa parte aqui, você tem que obter o du, né, a derivada de u em relação a x, a partir do u. A derivada de u em relação a x é 1, certo? Depois que você tem todos os elementos, o du, o u, o dv e o v, você volta na sua integral e aplica o que ela está pedindo, certo? A integral de u dv, porque uma parte é dv e a outra parte é u, então você repete a mesma integral, né? Porque uma parte você chamou de dv e a outra parte você chamou de u, então você tem exatamente a integral que foi dada no exercício. U vezes v, então é u vezes o v, tá aqui o que nós definimos ali como u e como v, menos a integral de v du, então você tem que pegar o que é o v e o du e voltar aqui e substituir. Vejam que aqui você tem novamente uma integral muito parecida com o que você tem lá. Precisa resolver novamente? Claro que não, você pode pegar o mesmo resultado. A questão é que aqui você tem 1/2 que multiplica aquela integral lá. Então, não esqueça de fazer essa multiplicação no final, certo? Vejam que aqui eu omiti a constante de integração, do mesmo jeito que eu tinha falado antes, certo? Porque aqui, essa constante de integração, na verdade, ela representa todas as constâncias de integração que foram feitas ali durante a resolução do exercício, certo? Próximo exemplo bem clássico, a integral de lnx dx. E aí começam as dúvidas. Poxa, lnx dx, o que eu posso chamar de... Quem que eu posso chamar de dv? Bom, digamos que você pegue o lnx dx, você chama de dv. Para encontrar o v, você tem que integrar o dv. Então, você vai integrar lnx dx, que você vai cair no mesmo problema que você tem aqui, certo? Então, você pegar o dv lnx dx não funciona, tá? Ah, mas eu posso pegar só o x, então. Então, tá, vai lá e pega só o x. Vai ficar dv, você vai colocar o dv dentro do argumento do ln. E isso você não pode fazer, porque você está alterando aqui o elemento a forma da integral. Então, somente o x você não pode pegar aí para chamar
de dv, porque você está alterando a estrutura da integral, certo? Então, o dv, você não pode chamar de ln x dx. Então, se você não pode chamar e também não pode chamar o x, a única opção que sobrou foi você pegar somente o dx, certo? Bom, para obter o v, você tem que integrar o dx, é a integral de 1 em relação a x. E isso aqui é a regra da potência, né? Vai ser o x, certo? Quem é que sobrou na integral? Se você chamou o dv de dx, sobrou o lnx, portanto, esse é meu u. O que sobra na integral é o u, tá? E a partir do u, você vai determinar quem é o du, ou seja, a derivada de u em relação a x, que é 1 sobre x. Quando você tem todos os elementos, você volta e monta a integral. Essa integral permanece a mesma, a integral do exercício, porque ela é u vezes dv, que foi as escolhas que nós fizemos, certo? Então, tá aqui, ó, u, que é lnx, vezes dv, que é o dx, ok? Seguindo a fórmula de integração por partes. U vezes v, então, lnx vezes x, menos a integral de v du, então vai ficar x vezes 1 sobre x dx. O x com o x aqui, desde que ele seja diferente de zero, eles cancelam, né? Então, você vai ficar com a integral de dx, que é o próprio x, menos a integral de dx, que é menos x, mais a constante, certo? O exercício 3 é muito parecido com o exercício 2, né? Antes você tinha x elevado a zero, agora você tem x elevado na potência 1 aqui. Bom, será que a gente resolve da mesma forma? Sim, muito parecido. Antes você utilizou 1 dx aqui, que é x elevado a zero, né? Então, agora você vai utilizar o x dx, esse vai ser o seu dv, ok? Bom, a partir do dv, você vai encontrar o v por integração, regra da potência. Tudo que sobrou na minha integral é o meu u, e aí, a partir do u, você vai derivar ele em relação a x e vai obter, então, quem é o du, ok? Então, a minha integral aqui é a mesma lá de cima, porque, inclusive, aqui está errado, né? Tá faltando um xzinho aqui. Então, é x ln de x dx. Isso vai ser igual a u vezes o v. Então, x ao quadrado sobre 2 ln de x menos v du. Então, é o v e o du. E aí, seguem os... Aqui você tem novamente uma integral de potência que não é difícil de vocês fazerem, certo? Tentem fazer outras escolhas de dv, né? Este é um tipo de exercício, os anteriores também, que você não tem outra escolha de dv que dá certo, tá? Que você consiga resolver a integração por partes. Mas mesmo assim, tentem fazer. E também tentem se familiarizar com as integrais. Integrais desse tipo, geralmente a escolha de dv é esta. Não é regra, mas você pode começar a se familiarizar, começar a organizar essas ideias na sua mente, para aí sim, né, conseguir estabelecer aí qual é a escolha de dv correta para conseguir resolver a integral, no caso, utilizando o método de integração por partes. O próximo exercício é um exercício bem interessante, tá? Porque é um tipo de exercício que ele permite duas escolhas de dv, duas possibilidades de escolha de dv, certo? A questão que existe um item aí no meio do caminho que é importante, tá? Este exercício aqui é um exercício que, para conseguir resolver ele, você precisa fazer a integração por partes duas vezes para conseguir resolver o exercício. Tanto por uma escolha de dv quanto por outra, tá? A questão que você precisa se dar conta aqui neste exercício é que, se você escolher a função trigonométrica, como você vai fazer a integração por partes duas vezes para resolver o exercício, se você escolher o dv a trigonométrica, você precisa continuar na segunda integração por partes com a integração trigonométrica, tá? Integrar o dv precisa ser a trigonométrica novamente, certo? A minha primeira escolha vai ser a trigonométrica,
aqui também tem um x a mais, tá? Esse x aqui não deveria estar aqui e também não deveria estar aqui, tá? Depois eu ajeito no PDF, eu deixo bem certinho, certo? Então, aqui, a primeira escolha que eu vou fazer é o dv igual a cosseno dx, tá? Ignorem esse x e ignorem esse x. Então, eu vou integrar, para obter o v, eu tenho que integrar o cosseno. A integral do cosseno é o seno, porque a derivada do seno é o cosseno. O que sobrou na minha integral? E na x, e a derivada do e na x é o próprio e na x. Então, eu vou lá e substituo na minha integral todos os elementos, né, conforme a fórmula de integração por partes. E aqui a gente chegou numa outra integral que é muito parecida com a anterior. Só trocamos o cosseno pelo seno, e aí você me pergunta, como assim, prof? Né? Nós caímos num problema muito parecido, tá? É aqui que entra uma nova integração por parte. E aqui que entra o fato de que, se você escolher o dv como sendo a trigonométrica, aqui você tem que escolher o dv novamente como sendo a trigonométrica. Então, dentro da integração por partes, veja que você tem essa parte aqui e você tem que fazer mais essa parte aqui, uma integração por partes novamente. Então, quando você for juntar tudo no final, você não pode esquecer dessa parte aqui, ó, tá? É um erro muito comum os alunos esquecerem essa primeira parte aqui que você já resolveu, tá? Você tem que seguir resolvendo essa aqui, ok? Então, tem uma lida aqui no material bem certinho, que eu acabei de falar, está mais ou menos aqui, tá? Então, vamos fazer a integração por parte só desse elemento aqui, só dessa integral, ok? Como eu falei, se você escolheu a trigonométrica antes, você tem que escolher novamente a trigonométrica. Aqui, novamente, está um x intruso, que não deveria estar, ele não existe, tá? A escolha do dv é o seno dx, a integral do v é o seno, a integral do v é a integral do seno, em relação a x. E a integral do seno é menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos o seno, e o menos com menos vai se cancelar para poder voltar no seno que está aqui, certo? O que sobrou na minha integral é o e na x, e a derivada do e na x em relação a x é o próprio e na x. Então, veja que eu estou falando só dessa integralzinha aqui, ó, tá? Ó, só dessa aqui, ó. Nós temos que juntar depois com a outra parte, certo? Então, eu juntei todos os elementos, ó. U vezes v menos a integral de v du, v du, tá aqui os elementos, ok? Quando você resolveu essa parte aqui, ó, você tem que voltar para a tua integral lá em cima, tem que voltar para essa aqui. Então, no lugar dessa integral aqui, você vai substituir tudo que está aqui, ó, à direita de 11, certo? Então, substituindo 11 em 10, nós vamos ficar com essa expressão 12 que nós temos aqui. Fazendo as regras de sinais aí, o que nós chegamos aqui, ó? Poxa vida, prof, chegamos na mesma integral que tu nos deste para resolver lá no início do exercício. Sim, mas se você observar, ela está subtraindo aqui. Se ela é igual àquela integral que está lá do lado esquerdo, por que eu não pego essa integral aqui e passo para lá com a operação inversa? Se ela está subtraindo, eu vou passar para lá e somar. Eu tenho uma integral de e na x cosseno x e aqui eu tenho outra. Quando passar para lá, eu vou ter duas, que é o que eu tenho aqui, ó, certo? E aí segue o elemento aqui do outro lado, que isso aqui você já resolveu essa parte da integral aqui, então é só escrever da forma que está aqui, certo? Bom, eu não pedi para você duas vezes a integral de e na x cosseno x, eu pedi a integral de e na x cosseno x. Portanto, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa, dividindo, ok? Então, nós temos a resolução final do exercício, ok? A segunda escolha, eu vou deixar para vocês ver, para vocês darem uma estudada, certo? Ao invés de escolher, então eu vou resolver a mesma integral fazendo uma outra escolha de dv. Agora, ao invés de escolher a trigonométrica, eu escolhi a exponencial, certo? Você vai ter o mesmo problema que o anterior, você vai chegar numa integral muito parecida com a anterior que você precisa resolver por partes novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar por partes novamente. Se eu fiz a escolha de exponencial, aqui o meu dv também, eu tenho que escolher o exponencial. Foi o que eu fiz aqui, tá? Juntando e fazendo o procedimento de forma muito análoga ao que eu fiz na parte 1, né, primeira forma de resolução, nós chegamos aqui na expressão 22, tá? Eu aconselho que vocês entendam bem como eu fiz um processo e vocês façam o outro, para entender bem como é que funciona a integração por partes, tá? Então, esse é um tipo de exercício que você
pode fazer uma segunda escolha de dv e você vai conseguir resolver a integral. Outro exemplo bem interessante, outros, né, são o exemplo 5 e o exemplo 6, tá? Por que o exemplo 5 e o 6? Porque vejam que eu só aumentei a potência, né? Aqui, a escolha correta do dv é seno x dx. Ah, por que, prof, que é o dv? Ah, porque é a única escolha que você consegue resolver a integral. Ah, prof, como é que eu sei que não pode ser outra? É só você tentar, né? Se você tentar outros dvs, né, você pode escolher o x, por exemplo, né, o x dx. É a outra opção que você tem aí para resolver essa integral. Se você escolher o x dx como dv, né, o dv você escolher só o x dx, você tem que integrar para encontrar o v. Portanto, ele vai ficar x ao quadrado sobre 2. E esse x ao quadrado sobre 2, que é v, você tem que integrar ele novamente lá na sua integração por partes, né, vezes o seno. Ou seja, você tinha um expoente, um polinômio de potência 1 e você passou para um polinômio de potência 2. Né? Você está piorando a sua integral, ela está mais difícil de você resolver, certo? Então, para você saber qual é a escolha correta, não existe outra maneira a não ser você tentar. Então, você precisa resolver os exercícios, uma grande quantidade de exercícios e começar a se familiarizar. Mais ou menos cada tipo de exercício, a escolha correta do dv, tá? Ai, prof, eu nunca vi um exercício parecido com esse na minha vida. Então, você vai tentando. Escolhe um dv, ah, não deu certo. Aí escolhe outro, não deu certo. Até que, né, uma das hipóteses da escolha de dv vai funcionar para você resolver a integral. Claro, desde que você esteja fazendo os cálculos certos, né? Tudo tem esse porém, ok? Então, nesse exercício aqui, como eu já comentei, se você escolher x dx, a integral vai ficar cada vez pior e você não vai conseguir resolver. Ela vai ficar cada vez com a potência mais alta desse x aqui, quando você substituir lá na fórmula de integração por partes. Então, a escolha correta de dv é seno x dx. E, novamente, perdão, a gente tem um x novamente aqui, tá? Esse aqui, não, o x não está aqui, tá? Para obter o v, você tem que integrar esse elemento aqui, que é o seno x dx. E nós sabemos que essa integral é menos o cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno, menos com menos volta aqui, que vai dar mais. Portanto, o meu u é x e o meu du é o dx. Voltando para a minha integral, essa parte da integral é o dv e essa parte aqui é u. Então, u vezes v, que é a fórmula lá de integração por partes, é a minha própria. Já perceberam que a parte direita da fórmula de integração por partes sempre vai ser a integral dada no exercício? Por quê? Porque uma parte você chama de dv e tudo que você sobra você chama de u. Então, você transformou aquela integral que eu te dei em função de x, você fez uma mudança de variável, você foi para a variável u e v, né? Ficou u dv, que é igual a u vezes v menos a integral de v du, certo? Então, eu venho aqui e vou substituir. Novamente, eu tenho uma integral para resolver. Essa integral é bem conhecida de vocês já da primeira aula de integrais, né? Então, nós temos aqui a integração, ok? Bom, será que a escolha do exercício 6 por dv é uma escolha parecida com a do exercício 5? Sim. Se você se aqui em cima você escolhesse o dv igual a x, você tem que integrar para encontrar o v. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Bom, o princípio é o mesmo aqui. Se você escolher o dv como x quadrado dx, você vai ter que integrar ele, né? E lembra que o v aparece lá na fórmula de integração por partes, ó. Lá no finalzinho. Nossa, vou ter que voltar bastante. Opa. Aqui, ó. Ele aparece novamente aqui. Então, você já integra lá para obter o v e depois você integra novamente aqui. Então, vejam que a escolha correta do dv faz toda a diferença aí na resolução na resolução do exercício, tá? Tá aqui. Então, vamos lá. Ó, a escolha do dv é seno e a escolha do u vai ser o x ao quadrado. Aqui, novamente, não tem o x, tá? A integral do seno é menos o cosseno e a derivada do x ao quadrado é 2x dx. Então, você substitui na formulazinha de integração por partes, u vezes
V menos a integral de V du. Então, você tem uma nova integral para resolver aqui, certo? Essa integral aqui, vejam que esse 2 aqui, por propriedade, a gente pode passar aqui para frente. Esse sinal negativo também, menos com menos, vai ficar mais. Você tem uma integral x cosseno x dx, certo? Bom, essa integral x cosseno x dx não é muito parecida com esta? Sim, você vai ter que resolver por partes novamente, tá? Você não pode pegar esse resultado aqui porque essa é a integral do seno, e aqui nós temos a integral do x cosseno. Então, você vai ter que fazer uma nova integração por partes só aqui. Então, comece a olhar só para essa expressão aqui, mas não se esqueça de tudo isso aqui, tá? Que é a integral lá inicial, ok? A escolha correta, claro que, da mesma forma que no exercício 5 e 6, é a trigonométrica, tá? Esse x aqui não existe também, tá? Perdão, gente. Para encontrar o v, você vai integrar o dv, e aí a integral do cosseno nós sabemos que é o seno. O que sobrou na minha integral foi o u, e a derivada do u em relação a x é 1, né? Estão vendo 1 aqui, certo? Então, você vai substituir u vezes v menos v du nessa integralzinha aqui, ó. Vejam, eu só estou fazendo essa integral aqui, ó. Só essa aqui, tá? Então, quando eu voltar para essa expressão aqui, que é essa integral aqui inicial que foi dada no exercício 6, eu tenho menos x cosseno x mais 2 vezes essa integral aqui. E essa integral aqui é tudo isso aqui, tá? Então, a gente volta para aquela expressão e temos, ó, tem que substituir essa integral, que foi o que nós resolvemos aqui, ó, certo? Tá aqui, ó. E aí, fazendo as continhas, então, nós temos o resultado final dessa integração indefinida, ok? Tentei fazer, então, aí 6 exemplos, que são alguns exemplos bem clássicos aí que temos dentro da integração por partes, e lembrem-se que no livro de referência existem vários outros exercícios resolvidos, tá? Então, é bem interessante vocês olharem todos esses aqui, e também olharem os exemplos resolvidos do livro, tá? Então, acho que a maioria deles são diferentes do que eu estou fazendo aqui, para dar a oportunidade de vocês terem uma gama maior de exercícios resolvidos, desde que você pegue o livro lá e vá resolver os exemplos que tem lá também, que são bem interessantes, tá? Aqui no final, então, nós temos listas de exercício, tá? Tem lista de exercício aqui com relação aos dois conteúdos, tá? As listas estão aqui, integração por substituição e integração por partes, tá? Estão aqui as listas de exercício. Parte 1, parte 2, tá? Tá misturado, tá, gente? Tem exercício aqui que resolve por substituição e tem exercícios que resolve por partes, tá? Que nem aqui, ó, tem exercício que resolve por partes, ok? E aqui tem mais exercícios marcados aqui no livro de referência, certo, gente?